Boa tarde, Bahia, o seu programa de todas as tardes da tela da Band, da rádio Band News FM, e também do nosso canal do YouTube, Band News FM Salvador, que já está de volta, vale reforçar, está no ar nesta quarta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nada melhor do que comemorar o Dia do Trabalho trabalhando, não é isso mesmo, Léo Souza? Satisfação em tê-lo aqui na bancada. Boa tarde, Victor Pinto, boa tarde, Bahia. Satisfação minha estar aqui mais uma vez na bancada, a última quarta-feira. E ótimo Dia do Trabalhador para você que está acompanhando a gente. Léo, que é minha voz do além, geralmente fica aqui no ponto, né? Hoje Léo está aqui com a gente na bancada e vai sair de férias. Vai me abandonar aqui no Boa Tarde. Já não basta o abandono de Maria Lorena Alves, a mamãe do ano, que já está lá com quase Bebeto, né? Fazendo o sacode de Jove. E agora esse daqui vai dar da férias. Não sei quem autorizou. 20 dias passa rápido. 20 dias, tá bom. Então vou ficar aqui no calendário contando. Mas a gente agradece desde já você pela audiência, você que está acompanhando a gente aqui na capital, também no interior do estado. Você que está no nosso estado vizinho de Sergipe também, a gente faz questão de registrar a nossa alegria de ter a sua audiência. Lembrar do nosso WhatsApp 98729-5248. Já temos entrevistado aqui na nossa bancada, né, Léo Souza? Aqui com a gente, deputado estadual Leandro de Jesus, deputado do PL. Deputado, obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Léo. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, Band News. Com esse trabalho fantástico que vocês fazem. A gente sempre tem que estar parabenizando, vocês, jornalistas, a imprensa, porque leva material, matéria e conteúdo de qualidade ao nosso povo baiano, aliás, além da nossa Bahia. Então, parabéns para vocês. E aqui a gente tem que vir cumprir a nossa missão, de falar com o nosso povo, a quem nós devemos todo o respeito aqui com o nosso mandato. Deputado, primeiro mandato, metade do mandato já praticamente em curso. Realmente suprir suas expectativas ser deputado ou carrega alguma frustração? Porque imaginou que seria de uma forma e tem sido outra no cotidiano. Olha, de fato, Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de esclarecer ao nosso povo como as coisas realmente elas são, Porque, de fato, quando a gente assume o mandato, quando a gente, no final de uma eleição, a gente alcança a vitória, a gente almeja colocar os nossos projetos para avançar, pensando no bem do nosso estado da Bahia. Uma das grandes dificuldades, talvez eu não diria frustração, porque eu já imaginava que situações como essas poderiam acontecer. Eu só não entendia como era o mecanismo, para que isso, de fato, fosse como é, Então, assim, uma das grandes situações que me deixa realmente impactado é o fato, por exemplo, da gente ter projetos que são importantes para o nosso estado da Bahia e dentro da Assembleia, por exemplo, a gente não consegue colocar no plenário para votar. Ainda que o projeto venha a ser derrotado, mas a gente não consegue fazer com que esses projetos avancem. Então, por exemplo, eu tenho um projeto nosso lá que eu tenho certeza que é de interesse da sociedade, que é para a gente dar mais transparência à fila da regulação. Para que o próprio cidadão, o familiar que esteja ali acompanhando o seu ente querido, que está ali internado, aguardando a tal fila da regulação, que infelizmente na Bahia ficou conhecida como fila da morte, pelo menos possa ter a transparência de saber como está andando aquela fila, em que posição está, quais são os hospitais, que porventura possa, enfim, fazer aquele atendimento a partir da transferência. Mas, de fato, a gente não consegue. Ou seja, nós temos um governo atual que controla praticamente todas as comissões, inclusive a mais importante delas, que é a CCJ, e aquilo que não é de interesse do governo, ainda que seja para beneficiar a sociedade, não é analisado sequer na CCJ. Ou, se for analisado, vai se inventar ali uma desculpa para poder engavetar o projeto, o que é muito ruim. Entre outros projetos aqui, eu estou trazendo apenas um exemplo. Isso realmente me trouxe uma certa, acho que a palavra correta até que você colocou, Vitor, é frustração, porque a gente quer ajudar a sociedade, a gente quer ajudar o povo, se tratando nessa questão aí, por exemplo, da saúde, e a gente não tem espaço para isso. Isso é muito ruim. Então, assim, trazendo um panorama geral, eu vejo que é uma ingerência muito grande por parte do PT, do governo do Estado, dentro da Assembleia, o que acaba engessando o nosso trabalho. Mas, infelizmente, parece que é uma prática já de muitos anos, enfim, mas o povo, que é o principal interessado na nossa atuação, acaba sendo o maior prejudicado sobre isso. Então, acho que essa é uma das questões que mais me impactou e, por isso, apesar de estar cumprindo meu papel dentro da Assembleia, eu procuro ter uma atividade também bastante frequente fora
né, com fiscalizações, com atuações, né, fora da casa, porque ali dentro realmente a situação é bastante limitada em razão dessa ingerência, né, por parte do governo. Deputado, ano eleitoral, vamos falar bastante ainda de cenários eleitorais em diferentes municípios aqui, mas já que começamos falando de Assembleia, como avalia a gestão, a presidência do atual presidente da Casa, deputado estadual Adolfo Menezes, PSD? Foi aprovada esse ano a chamada PEC da reeleição, né, que autoriza um próximo mandato, caso, no caso, pode beneficiar Adolfo ou não, a gente vai saber em 2025, mas como avalia? Qual foi a sua posição, inclusive, nessa votação e qual deve ser em 2025, quando vai ter esse pleito interno da Casa? Olha, falando primeiramente da PEC, eu votei a favor exatamente pelo contexto que nós estamos atravessando, né? Então, assim, hoje lá na Casa nós temos uma possibilidade de uma tentativa ou de ter mais uma vez o nome do Adolfo Menezes, ou de vir um nome muito forte da base do governo, do PT, que é o Rosenberg Pinto, né? Então, assim, pensando nesse contexto em que a situação como está, já uma interferência muito grande por parte do governo, do PT dentro da Casa, imagine se nós tivermos um presidente do PT na Assembleia. Eu entendo que isso realmente traria uma situação muito grave sobre o que nós entendemos como democracia, né? Então, assim, um domínio, né, por parte de um partido no Poder Legislativo, acho que traria mais interferência ainda. Então, pensando nesse contexto, eu fui favorável a esta PEC, que, na verdade, não está reelegendo o Adolfo. Na verdade, está dando uma possibilidade para que ele possa, mais uma vez, colocar o nome dele. Então, dentro desse contexto, entre Adolfo e o Rosenberg Pinto, sem sombra de dúvidas, lá na frente, eu prefiro dar continuidade, né, ao trabalho que vem sendo feito, né, pelo atual presidente, que, apesar de ser da base do governo, mas ele dialoga. Ele, muitas vezes, já criticou situações, fatos contra o governo. Ele já criticou, por exemplo, ele já se colocou num posicionamento sobre a questão das invasões de terra aqui na Bahia, as práticas do MST, ele já se posicionou igual como eu me posiciono, isso publicamente. Então, ele é uma pessoa mais, digamos assim, que tem uma certa independência, que dialoga com todos, né, que, de fato, a gente consegue ter um espaço ali, né, para colocar as nossas pautas e conseguir, pelo menos, ter alguma voz. Agora, se nós tivermos lá o Rosenberg, que é do PT, o governo da Bahia já é do PT, a gente tem aí a situação do Brasil em âmbito federal. Então, eu acho que trará um prejuízo muito grande à nossa democracia como nós a entendemos, né? Precisamos que outros atores e outros, pessoas influentes da política ocupem esses espaços para ter uma dinâmica melhor, né? Então, e aí, considerando, até resumindo essa questão, eu acho que dentro desse contexto em que nós vivemos aqui na Bahia e na Assembleia Legislativa, eu penso que o trabalho do Adolfo está sendo bem conduzido neste sentido, né? Sabendo equilibrar as coisas, mesmo sendo ali da base. Ele ouve a oposição, ele nos dá vez e voz em várias situações em que nós precisamos. Então, eu penso que, nesse contexto, é o melhor nome que nós temos, né? Então, apenas para quem nos ouve aqui entender, Leandro de Jesus pode vir a ser candidato? Eu posso lançar meu nome? Posso. Posso lançar. Mas há uma estrutura interna, há uma influência da minha parte com os meus colegas para que eu possa vir alcançar a vitória? Muito difícil. Então, eu tenho que agir com uma certa estratégia para evitar um mal maior. Entendo. Sem sombra de dúvida. Para quem está acompanhando a gente na tela da Band, no som da Rádio Band News FM, este é o Boa Tarde Bahia. Estamos conversando com o deputado Leandro de Jesus, do PL. Nosso tempo é curto para a quantidade de demandas que a gente vai ter de perguntas, mas, por exemplo, um fato que repercutiu foi quando o deputado foi fazer uma fiscalização na região oeste e pulou o muro de um hospital que, por um lado, a CESAB apontou que foi invasão, o deputado também apresentou suas argumentações dizendo que tinha sido impedido pela CESAB. Claro, de fato, todo deputado ele pode e deve ingressar em qualquer instituição pública para fazer sua fiscalização. Mas tem fiscalização e fiscalização, como eu pontuei em alguns comentários aqui na rádio, deputado, que eu queria também saber sua opinião sobre, claro, que deve ser seguido alguns protocolos. Por exemplo, uma unidade de saúde, em tese, tem uns protocolos de segurança de saúde para poder adentrar e fazer a fiscalização.
fiscalização. Foi isso que a CESAB quis apontar. O deputado tem tido dificuldade nas fiscalizações que tem feitas, principalmente sobre o governo do Estado, sobre esse caso específico. Qual é a avaliação que o deputado faz? Foi uma tentativa de cercear a sua entrada ou o deputado quis colocar, como a gente costuma brincar nas redes sociais, arrastar para cima os protocolos, não seguir os protocolos de segurança em tese e vamos lá, tentar lacrar as redes sociais para chamar a atenção sobre a fiscalização? Pronto, olha, é uma excelente pergunta, Vitor. Eu acho isso muito importante e o nosso povo precisa saber, de fato, o que aconteceu, porque a CESAB, ela anota, foi uma verdadeira fake news. Porque, na realidade, eu não invadi o hospital. A unidade ou a estrutura que está em funcionamento, ela não foi invadida em momento algum e jamais eu faria isso em uma estrutura que tivessem ali pacientes, médicos, aquela situação, sem seguir um protocolo. Nesta estrutura onde está funcionando o Hospital do Oeste, eu apenas me dirigi à administração para solicitar que fosse dado acesso a uma outra estrutura, a um prédio que fica ao lado desse hospital, que é a Unacom, que está fechado, não tem absolutamente nada lá, não tem paciente, não tem médico, não tem equipamento, não tem nada, está fechado, uma estrutura fechada. Então, a situação foi esta, não foi adentrar uma unidade em funcionamento. E é importante a gente destacar que essa unidade da Unacom, que está fechada lá em Barreiras, ela foi supostamente inaugurada em 2022, março de 2022, pelo então governador Rui Costa. Mas foi uma inauguração fake, uma inauguração mentirosa, porque no dia seguinte, este prédio, essa estrutura foi fechada e nunca funcionou. Essa é a questão. E eu fui lá para fiscalizar exatamente esta estrutura que me foi negado acesso. Eu fiquei 1 hora, 2 horas, 3 horas aguardando ter acesso e eles me negaram. Passaram o contato aqui de Salvador da CESAB. Também ninguém quis falar comigo. Pedi apoio da Polícia Militar, que esteve lá, inclusive, para me acompanhar na fiscalização. E ainda assim, não foi me dada a oportunidade de adentrar a essa estrutura da Unacom, que fica ao lado do hospital. Volto a dizer, essa estrutura ela tem entrada própria, inclusive, é independente, e a estrutura está toda fechada. Uma vez que após 3 horas me foi negado esse acesso, eu saí do hospital e adentrei, pulei esse muro que fica numa outra entrada. Então não tem nada a ver com invadir o hospital, atrapalhar o andamento do atendimento médico, nada, absolutamente nada, porque essa estrutura que eu entrei está fechada desde 2022. E ali sim, uma vez que me foi negado o direito de fiscalizar, que na verdade não é o direito de Leandro, é o direito do povo saber o que está acontecendo. Aí sim eu pulei o muro e constatei de fato aquilo que as denúncias haviam chegado até mim por parte da população. Está fechado, não está funcionando. O povo precisa saber disso. Por quê? Para onde foi o recurso? 25 milhões de reais. Então, isso precisa ser esclarecido e essa foi a minha atuação lá, né? Então, eu tenho enfrentado dificuldades, sim, em outras situações. Escolas que estão prontas para funcionar há 1 ano, 1 ano e meio, aguardando a inauguração, a entrega à população. Hospital, outro que eu constatei lá em Santa Maria da Vitória, com quase 20 milhões de recursos do governo do estado, está lá já caindo aos pedaços, nunca inaugurou. Aí o governo diz que é culpa da prefeitura, a prefeitura diz que é do governo, não, mas calma lá. Se o governo do estado colocou lá quase 20 milhões de reais, ele também tem a responsabilidade. Então, fica um jogando para o outro enquanto o povo está sofrendo. E o meu papel enquanto fiscal parlamentar é constatar, denunciar, e, inclusive, sugerir uma solução. Mas parece que o governo do estado prefere viver de fake news, de propaganda enganosa, né, para inclusive, me atacar. Inclusive, eu defendo, Vitor, muito a liberdade. Liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ela tem que ser garantida. Porque eu pulei o muro para defender o povo, eu não vou citar o nome, teve um jornalista que me chamou de bandido e de ladrão. Eu vou criticá-lo? Eu vou atacá-lo? Eu vou dizer que ele tem que perder o direito de estar ali falando na televisão? Não, o direito dele tem que ser garantido, embora ele esteja muito errado e muito equivocado. Eu vou dizer que a secretária de saúde não pode emitir a opinião dela? Pode. É fake news o que ela disse. Mas eu prefiro a liberdade das pessoas seguirem, tendo o direito de se manifestar, do que ter uma opinião contrária. E ao mesmo tempo eu quero ter sempre o espaço de exatamente trazer a minha opinião, mas mais do que opinião, trazer verdade, porque tudo que eu estou dizendo aqui sobre o Hospital de Barreiras e a Unacom está lá. Eu publiquei o vídeo na íntegra mostrando o que aconteceu.
Deputado, vou pedir licença agora, fazer um desafio aqui para Vitor. Vitor, hoje, 1º de maio, faltam quantos dias para as eleições? Então você me pegou agora, eu acho que 170 dias para as eleições. Mais ou menos 170. Mais ou menos 170 dias para as eleições de 2024. E aí tem o PL nas movimentações. A gente já tem um caminho andado para Salvador, já houve o anúncio do apoio a Sheila Lemos em Conquista, o anúncio do apoio do PL a Zé Ronaldo em Feira de Santana. O deputado, inclusive, foi um nome colocado em Lauro de Freitas como pré-candidato, mas me parece que tem uma articulação também em Lauro de unidade de oposição. Porque o PL não tem investido nessas candidaturas próprias, fazendo valer o pragmatismo político mesmo de estratégia, de mudar o reposicionamento no Estado, visto que a Bahia, por exemplo, é um Estado que hoje você tem a dicotomia, o grupo ligado mais a ACM Neto e o grupo ligado ao PT. Tentar ser essa terceira via nas eleições municipais tem sido uma fuga do PL, na sua opinião, deputado? Olha, na verdade, assim, o que nós sempre buscamos no PL, e isso inclusive em nossas reuniões, tratando sobre estratégias, tendo sempre a Bahia e os baianos como protagonistas das nossas ações, é que a gente possa alcançar o melhor resultado possível para o povo, aquilo que possa ser melhor, né, para o nosso povo. Então, a gente vamos pegar um parâmetro geral Bahia. Né, eu sei que nós estamos falando de eleições municipais, mas vamos pegar o parâmetro Bahia, em que temos aí o governo do PT há 18 anos, 5 mandatos consecutivos. E nós temos realmente, e é inegável, pode-se perguntar aos mais experientes sobre políticas públicas, ao povo comum nas ruas, que nada funciona na Bahia, seja segurança pública, nós estamos vivendo um desastre, onde nós não temos paz nas ruas, saúde, fila da regulação é a fila da morte, as pessoas entram nessa fila e não sabem se vão ser atendidas, e educação, também nada funciona, nós temos 1,5 milhão de analfabetos na Bahia, no estado da Bahia, isso também, obviamente, por culpa do PT. Enfim, tudo isso, esse é o parâmetro. Então, quando nós vamos para os municípios, né, tendo esse parâmetro, a gente tem que procurar algo que seja o mais distante disso. O mais distante possível desse tipo de gestão. Uma política antipetista, no caso, uma estratégia eleitoral nessa linha. É o antipetismo, mas não só para ser anti-PT pela sigla, sim, mas pelo desastre, pela gestão desastrosa que a gente vive aqui na Bahia ao longo desses anos. E nós não queremos ou não podemos permitir que nos municípios esse tipo de gestão venha se repetir. E seria um desastre ainda maior para esses municípios e para esse povo. Então, onde nós venhamos a entender que a melhor estratégia seja uma coligação, um apoio, uma união, exatamente para evitar que esse mal maior venha a ser multiplicado nos municípios, é o que a gente tem que fazer. Então, assim, vamos pegar o exemplo maior da nossa Bahia, que é a capital, né? A nossa Salvador. Nesse contexto aqui, o que adianta a gente lançar uma candidatura? Seria importante. Seria até uma espécie de vaidade nossa. Não, vamos lançar a nossa candidatura própria. Vamos aqui porque a gente vai, digamos, enaltecer o PL, o 22 e tal. Se nós fôssemos pensar com egoísmo, né, apenas no sentido de querer aparecer, seria, digamos assim, o ideal. Mas nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar no que é melhor para o povo de Salvador, por exemplo, né, ou de Lauro de Freitas, que são os protagonistas, que são o povo que precisa de uma resposta e de a continuidade das políticas públicas que estão funcionando, ou de uma mudança, né, no caso de Lauro de Freitas, que ali a cidade está sequestrada, está destruída. Então, aqui em Salvador, qual é o ideal para o PL nesse sentido? Obviamente que é apoiar o Bruno. É o ideal para a gente evitar aí, de repente, dividir um pouco dos votos e aí aquela via apoiada pelo PT vir, de repente, ter uma chance. E fazer em Salvador aquilo que o governo do estado, aquilo que o PT vem fazendo no contexto Bahia. Eu desafio qualquer um que está me ouvindo aqui agora, me diga uma coisa boa que o PT fez nos últimos tempos aqui na Bahia. Uma. A ponte Salvador-Itaparica está funcionando, estamos podendo atravessar. VLT do subúrbio, estamos podendo pegar o VLT para atravessar o subúrbio, enfim, que beneficiava tanta população. A segurança pública, nós estamos vivendo cenário de guerra, não só em Salvador, toda a região metropolitana e várias regiões da Bahia, situação de guerra, os caras perderam o controle, abriram as portas para as facções e não conseguem mais controlar. Então, nada funciona. Vamos querer repetir isso nos municípios? Não. Aqui em Salvador ainda não houve uma batida de martelo quanto a vice de Bruno. O PL ainda deseja ocupar esse espaço ou, como a gente até conversava um pouco aqui antes, o foco pode ser mais no legislativo? Olha, o nosso foco, de fato, é eleger uma bancada forte, né, de vereadores aqui em Salvador.
A questão que envolve a vice, embora eu entenda que o PL tenha o tamanho suficiente para isso, entretanto, nós não tratamos essa questão também com vaidade. Né? Como muitas vezes algumas siglas, eu não estou falando nem em relação às siglas ligadas à Bruna, não, mas de um modo geral, há muita vaidade ao invés de realmente buscar o melhor. Então, nesse sentido, não, acho que não existe essa ideia de querer ou de exigir a vice, não, acho que isso tem que acontecer de uma maneira muito natural para que o projeto da reeleição do Bruno ele possa vir com mais tranquilidade possível para o bem aqui do nosso povo, da nossa capital. A gente já vai se encaminhando para os minutos finais. Você acredita que Bolsonaro tem peso ainda no jogo político para fazer um número de prefeituras suficiente que venha alicerçar uma candidatura, não digo dele, porque hoje ele está inelegível, mas de um apoiado por ele, e mais do que isso, na sua opinião, deveria centrar fogo de turbinar, por exemplo, a imagem de Michele Bolsonaro, que é a esposa de Bolsonaro, ou de algum outro nome político, Tarcísio, como Tarcísio, por exemplo? Olha, tanto o Tarcísio quanto a Michele, eles têm, inclusive, uma luz própria, né? Ambos, com a sua atuação, eles conseguem, digamos assim, representar muito bem. E, obviamente, são nomes já ligados ao presidente, né? Então, sendo necessário qualquer desses nomes, e uma vez que assim Bolsonaro aponte, tenho certeza que esses nomes se sairão muito bem e virão fortes, né, para 26. Agora, assim, se Bolsonaro ele tem essa capacidade, é só a gente olhar aí por onde o homem passa, né? A gente não vê o atual presidente, o Lula, ele não bota o pé na esquina, porque não vai ninguém. Ele não tem popularidade. É o presidente sem povo, é uma coisa incrível. A gente não vê. Cadê a popularidade do Lula? É inexistente. Agora, Jair Messias Bolsonaro, aonde ele vai, em qualquer lugar do Brasil, seja nas capitais ou em cidade do interior, a multidão está lá. Ele veio aqui em Salvador recente, nós fizemos 2 eventos, e estava lotado. Teve Sergipe também, recente. Sergipe agora, lotado. Agora também, acho que foi Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Lotado, a multidão acompanha. Então, assim, a força que está em torno de Bolsonaro, ela continua tão forte quanto antes. Aliás, eu ainda arrisco dizer, mais forte do que antes. Porque nós temos convicção, inclusive, e o povo até que foi enganado, que de repente votou no outro candidato, está vendo aí o desastre que está acontecendo. A situação Brasil como um todo piorou e piorou muito. Muito para todo mundo. E eu tenho viajado aqui pelo interior, engraçado não, né? Interessante a gente constatar isso, passando por uma feirinha simples lá na cidade de Cotegipe. O próprio povo na feira dizendo que a situação está difícil, não tem dinheiro, cortaram meu Bolsa Família, a situação está difícil, aí de repente um lá gritou, a culpa é desse presidente que está aí, e todo mundo começou a fazer coro contra Lula. Estou falando de Nordeste, Bahia, uma cidade de Cotegipe pequena, numa feira, ao ar livre. Eu tenho isso gravado aí, a gente vai publicar nos próximos dias. Então, o povo está acordando porque está sentindo a dor na barriga, a fome dói. A fome dói. O risco de morrer na fila de uma regulação dói. Eu senti isso na minha família quando eu perdi um ente querido, que para mim era irmão, aguardando na fila da regulação quase 2 meses. Então, assim, é triste a gente ver o que está acontecendo na Bahia. Isso daqui não é apenas oposição por oposição para querer ocupar espaço de poder, não. Eu gostaria muito que a Bahia e que o nosso Brasil tivesse indo muito bem. Mas não tem. Pegando aqui o exemplo da Assembleia, qual o projeto que chega lá na alba que eu possa, do governo, que eu possa dizer assim, olha que maravilha, eu vou votar a favor? Não tem. Só chega pedido de empréstimo, reajuste que não reajusta nada para os servidores, só chega destruição, só desastre. Ou as fantasias, como é o caso do projeto para combater a fome, que não combate absolutamente nada. Bahia sem fome, cadê? A fome só faz se alastrar na Bahia. Então, infelizmente, é uma situação que a gente se encontra na Bahia e no Brasil, mas que fortalece muito aquilo que nós dizíamos, porque hoje o povo está conseguindo perceber que falávamos a verdade e defendemos a verdade. E assim, o nosso presidente Bolsonaro ele consegue se fortalecer e se consolidar cada vez mais, pensando em 26. Deputado Leandro Jesus, queria lhe agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Boa Tarde Bahia. A gente faz esse nosso compromisso de conversar com todas as matizes políticas que vai da esquerda à direita, a gente recebe todo mundo aqui, não seria diferente um convite seu ter sido aceito, é uma alegria pra gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Léo. Também estou aqui sempre à disposição e mais uma vez parabenizo vocês exatamente por dar vez e voz a todos para que o povo possa fazer o seu discernimento. Obrigado. Na verdade, é o contrário, um convite nosso ao deputado, não ao contrário. Então, Léo Souza, a gente vai encerrando nosso Boa Tarde Bahia, Dia do Trabalho.
Hoje é o dia para a gente comemorar, tem uma agenda extensa, movimentações sindicais fazem as agendas de hoje. Hoje também, último dia da Bienal do Livro. Foi algum dia na Bienal do Livro, ou Souza? Acredita que eu não consegui ir, cara? Rapaz, não acredito. Não consegui ir. Olha, não consegui. Sexta, mas você esteve lá na abertura. Eu estive na abertura. E eu soube que todos os dias estava cheio, né? Todos os dias lotados. Então hoje é o último dia da Bienal do Livro, a gente está vendo imagens aí. Inclusive é um resgate nosso aí da abertura. Muitas crianças participaram, os estandes lotados. Então foi uma alegria ter Bully Bully como um dos grandes homenageados da Bienal do Livro Bahia 2024. Amanhã, possivelmente, a gente vai ter o balanço da quantidade de livros vendidos, do fechamento total do público, que este ano foi o dobro do tamanho, praticamente, da Bienal de dois anos atrás. Porque na última Bienal foi um sufoco, o espaço não foi suficiente para a quantidade de público. O que mostra que o nosso povo gosta de livro, gosta de literatura. Então, a Bienal do Livro 2024 aqui no estado da Bahia foi sucesso todos os dias, mas a gente vai ter um balanço mesmo amanhã diante do que foi. Eu mesmo já fui logo à falência. No primeiro dia, logo ali, o cartão de crédito chega, apitou. Porque a gente aproveita o desconto, eu gosto da leitura, da literatura. A boa notícia, hoje não é dia útil, mas viramos o mês já. Mas a gente já virou o mês, ou seja, estamos aí na atividade com o dinheiro cair na conta. Alô, Viviane da RH, alô, Nayara, nossa diretora administrativa faz o Farm Rio cair na conta. Porque ainda bem que aí já foi, né, meu filho? Porque aí não ia aguentar. E o dinheiro ia cair e ia querer comprar mais livros. Mas foi eu sempre sou entusiasta, gosto muito dos livros, gosto muito da Bienal. Então teve lá Itamar Vieira Júnior, Socorro Racioli, Rafael Montes, Estênio Gardel, nomes da nova geração da literatura. Itamar Vieira Júnior, né? Que é o Tortarado, que tem uma projeção internacional, inclusive, assediado no sentido dos livros, das pessoas conversarem. Então, mais um evento cultural importante para o nosso estado, importante aqui para o município também de Salvador. A quantidade de pessoas que vieram do interior também para poder participar da Bienal. Então amanhã a gente vai ter o balanço aí. Eu lembro inclusive aqui, não sei se foi aqui na rádio, foi na TV, na nossa reportagem aqui, Band News, de gente de Sergipe aqui também, que veio para a Bienal. Também que veio para a Bienal, tá pertinho, né? Então faz coro aquilo que os organizadores falaram, o maior evento literário Norte-Nordeste é realizado aqui no estado da Bahia. Que vem em 2026, né? Que vem em 2026, agora que é ano de eleição. Então, sempre ano par, ano de eleição. A gente vai encerrando Boa Tarde Bahia. A gente fica com Camila Falcão, agora na Rádio Band News FM. Mas a gente eu volto amanhã, 2h aqui na bancada. Léo Souza vai para as férias. Eu volto aqui para a Band News, programação da Band News FM no final de mês. Obrigado aqui pela companhia. Bom resto de feriado para você. Tchau, tchau.